Dicas MEI. Diferença na competitividade. Olá, sou Celso Valente da Dicas MEI. Estamos aqui hoje para falar sobre os benefícios do microempreendedor individual para o taxista. Nós vamos falar sobre as exigências legais, custos, investimentos e o capital de giro que o taxista precisa para trabalhar. Em relação ao alvará de funcionamento, em geral a permissão para a exploração dos serviços de táxi são concedidas pelos municípios da seguinte forma: profissionais autônomos proprietários de até 3 veículos, empresa legalmente constituída, cuja frota mínima seja de 4 veículos. O veículo que vai operar como táxi tem que atender às exigências legais, as do Código de Trânsito Brasileiro e as estabelecidas pelos municípios, que em resumo são: encontrar-se em bom estado de conservação e funcionamento, utilizar a pintura padronizada e demais caracterização para táxi exigida pelo município, fabricação não superior a 8 anos e estarem equipados com extintor de incêndio de capacidade proporcional à categoria do veículo táxi e no modelo aprovado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, taxímetro ou aparelhos registradores em modelo aprovados, devidamente aferidos e lacrados pela autoridade competente. Caixa luminosa com a palavra táxi sobre o teto, dotada de dispositivo que apague sua luz interna automaticamente quando do acionamento do taxímetro. Dispositivo que indique a situação livre ou em atendimento. Cintos de segurança em perfeitas condições. Luz de freio elevada, brake light, na parte inferior interna, vidro traseiro. Conterem nos locais indicados a identificação do proprietário do condutor, o dístico é proibido fumar, o número da placa de registro pintado nas portas dianteiras e a parte externa do teto, logo acima do vidro traseiro e internamente no painel. Identificação externa da empresa proprietária através de siglas e símbolos previamente aprovados. Preste atenção, as exigências podem mudar de cidade para cidade. Considerando a utilização do veículo, o taxista pode trabalhar como taxista de frota. O proprietário da frota oferece vagas para taxistas que não querem investir na compra de um táxi. O pagamento da locação do táxi pode ocorrer através de um valor diário, semanal ou mensal. Em média, os valores diários oscilam entre R$ 85 a R$ 115, mais as despesas com combustível. Pode ser também através da compra do seu próprio táxi, que é a aquisição de veículo nos padrões exigidos pelo município e obter o alvará de funcionamento, que muitas vezes é comercializado por quem já tem um. E trabalhar também como taxista coproprietário ou auxiliar, que é uma alternativa contratual privada entre 2 motoristas autônomos. Um deles é o titular do alvará e o outro é o motorista habilitado, que pode ser um coproprietário ou um motorista auxiliar com autorização do Departamento de Transporte Municipal para dividir o carro com o titular. Considerando a localização, o taxista pode trabalhar em pontos de táxi. A maneira mais usual é organizar os veículos no sistema primeiro a entrar, primeiro a sair. Ou seja, a ordem de chegada no ponto de táxi determina a de saída. Algumas cidades adotam um sistema de concessão de alvarás de estacionamento de 2 tipos: livre, onde o ponto de estacionamento pode ser utilizado por veículos de qualquer categoria de táxi, limitada a quantidade de vagas fixadas, e o privativo, onde o ponto de estacionamento é exclusivo para veículos vinculados ao ponto no respectivo alvará. Bandeirada. O segmento bandeirada é aquele onde os taxistas procuram os passageiros nas ruas. Radiotáxi. O serviço é solicitado por meio de telefone para uma central que direciona via rádio o carro mais próximo para atender o passageiro. Neste caso, o taxista deve estar vinculado a uma cooperativa de táxi, empresa ou associação. E o dinheiro? Quanto vou ter que investir? O investimento que você vai ter que fazer é no carro próprio e no alvará de funcionamento. Considerando valores praticados em capitais, pode chegar até R$ 150 mil. Uma outra possibilidade é caso você queira ter vaga em estacionamentos, e os valores de capitais giram em torno de R$ 60 mil,
que seriam em pontos de táxi ou filiação em cooperativas. A aquisição do carro próprio pode ser através de financiamento por meio de instituições de crédito, como bancos e cooperativas. O MEI muitas vezes tem acesso a linhas de crédito com juros mais baixos, como os ofertados através do microcrédito, cabendo pesquisa de mercado e avaliação junto aos gerentes financeiros. Alguns custos dependem da utilização do carro e das taxas vigentes no município. Os principais custos são manutenção, troca de pneus, taxa anual de fiscalização de transportes de passageiros, imposto sindical, aferição do taxímetro, apólice de seguro, serviços de controle de vetores e pragas, pagamento do INSS, que no caso do MEI ocorre através do boleto DAS. Como as receitas ingressam diariamente no caixa, a necessidade é baixa, cabendo assim a previsão do valor médio para o abastecimento do combustível inicial, que depende de caso a caso. Um bom valor é começar o dia com R$100. Nada melhor do que falar com o próprio taxista. Estamos aqui com o Biratã, ele é taxista há 8 anos e há mais de 1 ano como microempreendedor individual. O Biratã, a gente sabe que o processo ele é simples, ele é feito pela internet e precisa da transmissão dos números de alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de endereço e, no caso de você ter feito a declaração de imposto de renda, o número do recibo, se não, o número do título de eleitor. Com esses números, você consegue se formalizar como MEI. E parece que é muito simples. É isso mesmo? Demorou? Ele é simplificado assim? Não, foi super tranquilo. No final do dia fui na casa dos meus pais, entrei pela internet, em 10 minutos já era um MEI. Apenas imprimi o boleto, né, que é a primeira parcela para você estar fechando já com o MEI, né, participando do MEI. A gente sabe que o recibo de taxista ele tem força legal, mas foi vantajoso para você ter o CNPJ e passar a emitir nota fiscal? Com certeza, né? Hoje o recibo que o taxista utiliza ele tem força de nota fiscal, mas de repente numa concorrência ou para atender uma empresa você tem um diferencial que é a nota fiscal, né? Você tem um CNPJ. Perfeito, até porque o próprio CNPJ ele é uma garantia para a empresa, né? A gente Exatamente. Sente isso, né? Correto. Qual a vantagem de ter conta corrente como MEI? A primeira vantagem, eu acho a mais importante, é a questão do imposto de renda, né? Você como pessoa física, você pode movimentar até R$2.000 mês e como microempreendedor individual, esse valor sobe para 5 mil. E você pode estar abrindo uma conta jurídica e com a movimentação maior do que a de pessoa física, você acaba tendo uma chance de ter uma linha de crédito muito melhor como pessoa jurídica do que como pessoa física. E trabalhar com a maquininha de cartão de crédito é uma boa? É uma boa, não, é uma ótima. Hoje a população não usa mais o dinheiro, né? O dinheiro, por questão até de segurança, se usa muito o cartão. Então acaba que facilita bastante. Você não precisa andar com muito dinheiro, não precisa andar com moeda para voltar a troco. Ali hoje, com a modernidade, então é muito rápido, você não tem mais aquela máquina imensa, é uma maquininha tamanho de um celular, então assim, facilita e facilita muito. Em relação aos descontos de IPI e ICMS, você como MEI consegue manter? Boa pergunta, aqui em Brasília a gente está tendo um debate muito grande por conta disso. Eu fiz uma pesquisa, entrei no site do Cefaz e lá tem até uma janela explicando especificamente a questão do MEI. Você não perde benefício nenhum. O mesmo benefício que você tem como pessoa física, você tem como MEI, você garante o desconto do IPI e do ICMS. E hoje, para a gente fazer a nossa renovação da permissão, é necessário que tenha no mínimo 8 meses de contribuição do INSS. E dentro do MEI já tem o INSS embutido. Então facilita muito para o taxista. Você como MEI tem os benefícios previdenciários, que ampara você e a família. Você conhece os direitos que você tem? Conheço, mas eu gostaria de entender melhor quais são eles. Olha, primeiro de tudo, para você ser um segurado da Previdência Social, você tem que pagar o primeiro boleto DAS, que é o boleto que o MEI paga todo mês em dia. O que é pagar esse primeiro boleto em dia? Vamos supor que você fez a sua formalização no mês de junho. O
primeiro boleto ele vence no dia 20 de julho. Então, pagar em dia, você tem que pagar esse boleto no dia 20 de julho. Caso você não pague no dia 20 de julho, você vai ter que pagar o que vence em agosto em dia. Porque é nesse momento que começa a constar o prazo de carência para você. Ficou claro? Sim. Uma outra situação também, todos os benefícios que você adquiriu, muitas vezes trabalhando com carteira assinada ou fazendo recolhimento como autônomo, eles não são perdidos. Tá? Então você pode aproveitar o próprio prazo de carência, como também a questão da aposentadoria vai constar também o prazo que você contribuiu. Então quer dizer que como MEI eu posso me aposentar utilizando o prazo de pagamento dos boletos? Pode, com certeza. Esse é um dos benefícios previdenciários que a categoria traz para você. Como MEI, você tem que, no mínimo, contribuir 180 meses, que são 15 anos. O homem pode aposentar com 65 anos de idade e a mulher com 60 anos. Isso nas regras vigentes da aposentadoria. Pode ser que elas sejam alteradas, mas o que está valendo para hoje, então recapitulando, são pelo menos 180 contribuições. O homem pode aposentar com 65 anos e a mulher com 60 anos. E a aposentadoria por invalidez também tem o direito? Tanto o MEI tem direito à aposentadoria por invalidez, como também tem direito ao auxílio-doença. Nos dois casos, você precisa contribuir pelo menos 12 meses e você vai ter direito, sim, a receber a aposentadoria por invalidez caso aconteça uma fatalidade, que não é o que a gente deseja, mas como você bem colocou, pode acontecer. É importante colocar que tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez, você precisa fazer a contribuição de 12 meses, mas tem casos que está amparado por lei, que dependendo do motivo do auxílio-doença e do que gerou a aposentadoria por invalidez, não tem prazo de carência. Temos muitas mulheres no táxi. E como é que fica? Elas têm direito também à questão do auxílio maternidade? Como é que funciona? Tem. Ela como MEI, ela tem total direito ao auxílio maternidade. Ela precisa contribuir pelo menos 10 meses. Ela fazendo essas contribuições, ela passa a não ter mais prazo de carência. Com isso, a mulher passa a fazer jus ao auxílio maternidade. Voltando ao assunto, né? Que não é muito agradável, mas como nossa profissão é uma profissão de risco, tanto quanto acidente, quanto assalto, então a gente está sempre correndo o risco de morte. A família pode ser beneficiada? Pode. A própria condição de microempreendedor individual traz a possibilidade da sua família estar amparada com benefício conhecido por pensão por morte. Está assim. Agora, é importante colocar que ele é um benefício variável, tá? Vai depender muito do prazo que você vem contribuindo, da idade do cônjuge ou do dependente que vai receber o benefício. Com isso, você vai passar a amparar a sua família, mas é importante que procure o INSS para poder se informar melhor sobre os benefícios para o seu dependente legal. Então, às vezes acontece da gente atrasar por algum motivo o pagamento do MEI. Acarreta algum problema? Pode sim ocorrer de você ficar um período sem contribuir. Isso a gente sabe que faz parte, mas quais são as consequências? Se você ficar mais de 12 meses, ou seja, se vencer a 13ª parcela sem pagamento, você perde a condição de segurado da Previdência Social e não vai ter mais nenhum benefício. Aí você tem que retomar os pagamentos e inicia-se novamente os prazos de carência para você poder ter direito aos benefícios. Esses prazos vão ser reduzidos, mas você vai ter direito a voltar como segurado da Previdência Social. Por fim, você recomendaria o MEI para outros taxistas? Não só recomendo, como meu pai é taxista também, eu fiz ele entrar no MEI, o pessoal que trabalha aqui no ponto, todos entraram, já estão abrindo as suas contas jurídicas para ter os benefícios e também por conta dos benefícios da Previdência Social. Biratã, muito obrigado pela sua participação e foi muito bacana poder ter esse bate-papo com você que, sem sombra de dúvida, foi 10. Eu tenho que agradecer porque eu também tirei algumas dúvidas que eu tinha, já esclareceu e só posso recomendar que todos façam. O trabalho de taxista vai muito além de dirigir. Ele tem que encantar os clientes. Procure ofertar city tour pela cidade, buscar e levar o passageiro no aeroporto, levá-lo também em consulta médica, atender a lei seca, entregar documentos e fazer viagens. Procure se informar sobre a agenda cultural da sua cidade. Você vai ser demandado sobre informações de restaurantes, eventos musicais, eventos esportivos, peças teatrais
e é fundamental o cliente se sentir amparado por você. Inclusive, ele pode até solicitar que você busque ele e o leve no evento desejado. Procure também atentar às regras de trânsito. O passageiro pode ficar impaciente caso isso não ocorra e é ruim para você, que pode, além de tudo, ser multado. Esteja atento para auxiliar idosos e pessoas com deficiência física. Você vai ser demandado para sair do veículo e auxiliá-los a entrar no táxi. Evite trazer temas polêmicos na hora de conversar com o passageiro. Traga sempre temas alegres e também respeite a privacidade na hora que ele quer ficar quieto. Tenha o hábito de utilizar smartphone com programas que orientam o deslocamento no trânsito e o próprio GPS. Isso vai fazer com que a corrida se torne mais eficiente e o passageiro vai ficar mais satisfeito. O bom atendimento é fundamental. Você vai conseguir a tão sonhada fidelização porque o cliente ele percebe e vai procurar novamente o seu serviço. Agora é com você. Mãos à obra e conte com a Dicas MEI. Com a parceria com a Dicas MEI, eu fico tranquilo para ir trabalhar. Até logo, pessoal. Até a próxima. Temos sempre novas soluções para você. Não deixe de conferir. Acesse dicasmei.com.br. Continue com a gente. Dicas MEI. Diferença na competitividade.